Som. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Profeta Jeremias, capítulo de número 48. Livro do profeta Jeremias, capítulo 48. Vamos deixar as crianças aqui dentro por enquanto? Deixar as crianças aqui dentro. Jeremias capítulo 48. Eu vou ler o verso de número 1 e o verso de número 47. Jeremias capítulo 48, eu vou ler o verso 1 e o último verso, o primeiro e o último versículo. Por favor, vamos ficar aqui atentos. Diz assim a palavra de Deus a respeito de Moabe. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está, Quiriataim já está tomada, a fortaleza está envergonhada e abatida. Verso 47, contudo mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, vamos orar? Peça a Deus a bênção dele para falar o seu coração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós somos, ó Deus, gratos ao Senhor agora por ter diante dos nossos olhos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe através dela e possamos ser edificados na medida em que lermos, explicarmos e, ó Deus, aplicarmos a nós. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 48 do profeta Jeremias está inserido neste bloco que a gente começou na última vez em que eu estive considerando com os irmãos aqui o profeta Jeremias, lá no capítulo 46, o bloco que vai até o capítulo 51 e que diz respeito a profecias, é a última parte, na verdade, do profeta Jeremias, diz respeito a tudo aquilo que Deus queria, através do profeta Jeremias, dizer para todos os povos. De cara, nós já temos nisso uma grande lição. Nosso Deus é um Deus que fala às nações, a todas as nações. Por quê? Porque Ele é o Senhor de todos os povos. Ele pode se dirigir a todos. E essas profecias aqui são 10 nações, se você contar do capítulo 46, começando com o Egito, indo até a Babilônia. Entre elas mais 8 nações. E todas elas são representativas, na verdade, de todos os povos.
ele tem uma palavra a cada uma delas. E é interessante que ele começou com o Egito, porque na história bíblica, Egito e Babilônia são nações muito significativas, que tiveram passagens, relacionamentos com o povo de Deus de uma maneira muito marcante. Israel ficou do Egito por 400 anos, cativos, e Deus, com mão poderosa, ele tirou o povo de lá, como está registrado no livro do Êxodo, capítulo de número 7 até o capítulo de número 10, 12, por aí. Também Babilônia, porque Babilônia é o lugar onde o povo de Deus foi levado cativo, e Deus, então, tinha também interesse. O povo de Deus ficou 70 anos, o povo de Judá, cativo nessa região, nesse lugar. É muito provável que esses capítulos aqui, como já mencionei no nossa mensagem passada, capítulo 46, 51, eles tenham sido, cronologicamente, eles poderiam ser postos, colocados lá no capítulo 25, do mesmo profecia. Lá no capítulo 25, verso 13, menciona-se essas palavras às nações, porque num texto muito antigo, uma cópia antiga das Escrituras Sagradas, uma tradução para a língua grega, está exatamente lá, nos capítulos 25, 13, e aí começa todas essas descrições acerca das nações. Muito provavelmente, porque historicamente, cronologicamente falando, realmente o capítulo 46, essas profecias das nações até 51, eles acontecem antes do capítulo 45, por exemplo, por volta do ano 608, 609 antes de Cristo. Os acontecimentos aqui que nós vimos têm a ver com 20, 30 anos depois dessa data. Isso faz alguma diferença, certamente, mas é importante a gente entender que o profeta está registrando essas palavras agora acerca dessas nações, e a próxima nação depois de Egito, depois dos filisteus, no capítulo anterior, 47, um capítulo bem curto que a gente passou rapidamente. Agora o capítulo 48 tem a ver com Moabe, como está o texto do verso que a gente leu. Os moabitas, ou o povo de Moabe, eram primos, originariamente, do povo judeu. Os antepassados remontavam a um personagem lá do capítulo 13, 12, 13, 14 do livro de Gênesis. Você lerá sobre ele. Ele era sobrinho de Abraão, e ele teve 2 filhos, que deu origem então aos moabitas e os amonitas. Por razões ali, 2 povos surgiram então a partir deste sobrinho de Abraão. Abraão deu origem ao povo judeu, ao povo israelita. E Ló deu origem de Moabe, aos moabitas e os amonitas. A profecia aqui tem a ver com os moabitas. E é interessante porque, historicamente, logo após eles terem se tornado povos ou tribos, ali naquela região, eles se tornam inimigos, juramentados do povo judeu, que era o povo de Deus, o povo de Israel. Tornaram-se inimigos, especialmente os moabitas, mas também, não muito menos, os amonitas, ou seja, eram primos, na verdade. A gente poderia comparar muito bem também essas guerras que existem no Oriente Médio, são todos, na verdade, árabes, judeus e outras nações que estão ali, que vêm desses povos lá do Antigo Oriente Próximo. Também todos, na sua origem, são irmãos, primos, parentes uns dos outros. Então é uma guerra entre primos, entre parentes, entre pessoas que surgiram, que teve até um ancestral comum. Moabe ficava
ali, se você tem um mapa na sua mente ou na sua Bíblia, melhor ainda, e der uma olhada no mapa, você verá que o povo de Israel, o povo de Judá, habitava, e ainda até hoje está lá, numa parte pelo menos do que era esse território anteriormente, entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão, e um pouco para baixo você tem o Mar Morto. E os moabitas moravam, viviam, exatamente do outro lado do Mar Morto. Para você só ter uma ideia do que povo é esse hoje, seria mais ou menos parte da Jordânia, né, um vizinho ali de Israel, que hoje seriam os moabitas, ou pelo menos o território, o que hoje é a Jordânia, é o que seria o território habitado pelos moabitas. Nos dias do Êxodo, segundo Números capítulo 21, verso 21 a 31, essas áreas logo se tornaram ali do povo de Israel também. Foi dada na leitura do texto lá, também do livro do Êxodo e do livro de Números, quando da distribuição da terra, 2,5 tribos ficaram com parte dessa terra, o que depois, alguns séculos, eles foram tomados novamente para o povo, ou para as tribos moabitas. O capítulo 48, então, é uma profecia, diz o texto, contra Moabe, ou a respeito de Moabe, pode ser lido dessa maneira também. E essa é a terceira nação que o profeta Jeremias traz, uma profecia contrária. Em todas as passagens que se fala de Moabe, uma marca presente em todas essas profecias, tanto aqui, você verá no capítulo 48, mas também em outros profetas, como o profeta, por exemplo, profeta Isaías, capítulo 15, capítulo 16, ou alguns dos profetas menores, há sempre uma marca acerca destas profecias, ou da mensagem que é dita acerca do povo moabita. É a soberba, é o orgulho. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E foi exatamente isso que aconteceu com esse povo. O capítulo 48 descreve muito bem. Nós vamos percorrer esse capítulo, aplicar essa mensagem a nós, acerca de muitas coisas que são ditas aqui a Moabe, e que tem muito a ver com todos os povos, e também, certamente, conosco. Veja, por exemplo, e agora eu queria que nós lemos só esses 2 versos, é um capítulo relativamente longo, então a gente vai lendo e explicando algumas coisas. O que se diz, em primeiro lugar, acerca de Moabe, ou seja, desse povo conhecido das Escrituras, a marca principal deles, a soberba, a arrogância, o orgulho. Veja, iniciando aí pelo verso de número 2, a destruição que virá sobre os orgulhosos moabitas. Acompanhe, veja na sua Bíblia aí, do verso 1, parte B, até o verso de número 9. Ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim, já está tomada, a fortaleza está envergonhada e abatida, a glória de Moabe já não é. Em Esbom tramaram contra ela, dizendo: vinde, e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás reduzida a silêncio, a espada te perseguirá, a gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos, pela subida de Luite eles seguem com choro contínuo, na descida de Oranaim se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais
a ser como um arbusto solitário no deserto. Pois por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, perecerá o vale e se destruirá a campina. Porque o Senhor disse: dai asas a Moabe, porque voando sairá, as suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Veja, a profecia não poderia ser mais triste do que essa. Moabe será destruída. Esses nomes aqui, às vezes impronunciáveis, são nome de cidades. Algumas delas que são descritas aqui e serão descritas mais outras. Jeremias levantou os olhos para os rumos de Moabe, para o leste de Jerusalém, ou daquela região, e disse, mais ainda, veja, por exemplo, a partir do verso 15, deste mesmo capítulo, ele diz, mais uma vez a expressão, Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Estás prestes a vir a perdição de Moabe, muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu derredor. E ele continua, olha, pule para o verso de número 20, Moabe está envergonhado porque foi abatido, uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. E assim, outras expressões, mais citações, veja por exemplo, verso de número 21, também o julgamento veio sobre a terra da campina, sobre Olom, Jaza, Mefaate, Dibon, Nebo, Bet de Blataim, que todas as cidades. Uma coisa é muito certa, o profeta Jeremias conhecia muito bem da geografia de Moabe. São 25 nomes de cidades, de tribos, de regiões citadas aqui. Uma por uma. Todas, segundo o profeta, como vocês viram, serão destruídas. Destruição. E assim vai. Esses oráculos de juízo demonstram o extenso conhecimento, de Jeremias aqui dessas localidades. Ele diz que não haveria escapatória para ninguém. Mais uma olhadinha, lá no finalzinho, no verso 44, lá no final, 44 ao 46, ele diz assim, quem fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom. Porém, sai fogo de Esbom, e labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe, e o alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque os seus filhos ficaram cativos, e tuas filhas em cativeiro. Os moabitas aprenderam a lição que Deus havia dito, que Deus havia feito com as duas nações anteriores, que ele já descreveu, o Egito e os filisteus, e mais as outras que viriam depois. Aprenderam a lição de que Deus é o juiz de toda a terra. Deus é o governador e o Senhor absoluto de todos. Ele reina e Ele é aquele que de fato governa todas as coisas. Assim como Ele mostrou também para o seu próprio povo. Ele é o rei de todos os reis. Não há, em absoluto, na Escritura Sagrada, qualquer tipo de etnocentrismo na sua maneira de tratar, na sua soberania. O termo usado aqui, a águia sobrevoou, e que era uma referência ao povo babilônico, que assim como Deus havia dito e
depois disso aconteceu com o próprio povo de Deus sendo levados cativos para a Babilônia, o mesmo ocorreria também com o povo de Moabe, que ao ver os seus primos sendo levados cativos, uns 10 anos antes, 5 anos antes, eles riram da desgraça dos outros, como a gente diria hoje. Porque no ano 582 antes de Cristo, em 587, Jerusalém foi destruída. 5 anos depois, 582, né, antes de Cristo, vem descendo, né, os números. Em 582, foi a vez de Moabe ser levada cativa. Nunca Moabe tinha sido dominada. Talvez pela falta de importância daquele território. A verdade é que aquela região jamais tinha sido levado cativa, ou alguma superpotência mundial, como os assírios, os egípcios, mas agora os babilônios. Nabucodonosor, o mesmo que foi o carrasco e a mão, na verdade, do próprio Deus sobre o seu povo Israel, agora também estava sobre Moabe. A tragédia dos moabitas mostra, meus irmãos, para nós, até hoje, que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus se cumpre. Jeremias não era simplesmente aqui um observador da cena internacional. Absolutamente, ele era um porta-voz de Deus. Quando tudo que ele profetizou se tornou realidade, foi a maior confirmação de que a palavra de Deus deve ser levada a sério. O castigo dos moabitas, portanto, para nós, como para todas as gerações, é uma advertência para quem duvida da realidade da ira de Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus lidará com os pecados das nações, assim como Deus lidará com o pecado de cada um de nós. É isso que a palavra de Deus nos mostra. É por isso, meus irmãos, que nós, pecadores, devemos levar, é o que a Escritura diz, os nossos pecados à cruz de Cristo. Porque Ele foi crucificado no nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a Escritura diz também que se nós não corrermos para Cristo Jesus e confessando-o como nosso Salvador, como o nosso Senhor e Salvador, nós veremos os nossos pecados sendo punidos em nós mesmos. Uma coisa é certa, diz a Escritura de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse: Deus é um Deus santo, e os pecados necessariamente eles precisam ser punidos. Esses juízos, como é no caso aqui de Moabe, ou de outros povos que já desceram e continuarão sendo historicamente manifestados, são simplesmente amostras do fato de que o Deus Santo, Ele trata com os nossos pecados e com os pecados, Ele não tolera pecados. Mas cada um de nós temos a oportunidade, independente de que nação, de que povo, e nós vemos isso acontecendo lá no Antigo Testamento, muitas vezes gente de Moabe, como Ruth, por exemplo, a moabita, como Raabe, a prostituta que salvou os espias, ou gente de qualquer outra nação, tendo confiado no Deus verdadeiro, foi salvo dos seus pecados. Esse é o modelo das Escrituras. Porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, confessando que Cristo é o nosso Salvador, o nosso Senhor, se nós não depositarmos a nossa confiança nele, os nossos pecados serão punidos em nós mesmos. Mas se nós crermos no Evangelho,
os nossos pecados terão sido punidos na pessoa divina humana de Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio. É isso que nós lemos hoje nas Escrituras Sagradas, já aqui nessa noite. A ira de Deus certamente virá, porque Ele é um Deus justo. Mas há uma escapatória para nós. É por isso que veio Jesus Cristo. É por isso que Ele veio. Para morrer no nosso lugar, no seu lugar, para pagar pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Agora veja, segundo lugar, nesse texto, nos é descrito também os pecados de Moabe. Tá, o texto já começa nos falando de destruição. Moabe será destruído e vimos aqui abundantemente menções. Literalmente, pelo menos umas 4 vezes, a expressão destruídos, destruição, fala-se de Moabe. Agora, por que isso? Quais são os seus pecados? Foram os próprios pecados dos moabitas que levaram à destruição deles. Como os moabitas trouxeram o seu juízo sobre si mesmos, Jeremias menciona aqui pelo menos 6 dos seus pecados ao longo deste capítulo 48. Vejamos aqui rapidamente esses pecados, destacando alguns mais do que os outros. Veja que cada vez que eles são descritos, há uma intensificação cada vez maior. O primeiro diz, os versos 42 e 43, é o pecado da rebeldia. Veja aí na sua Bíblia, verso 42, Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. Veja, os moabitas, quando olhamos para as Escrituras, as poucas menções que nós temos deles nas Escrituras Sagradas, ou tem um histórico de erguer os seus punhos contra Deus, de afrontarem a Deus. Por exemplo, você tem a descrição lá do capítulo 22 a 24 do livro de Números. Um rei de Moabe, chamado Balaque, contratou um profeta da Babilônia, um híbrido de um profeta que conhecia certas coisas do Deus verdadeiro, mas misturava tudo, o profeta Balaão, com as crendices, também com o misticismo do povo babilônico. Ele é contratado, é aquele episódio da jumenta que o repreende o profeta. Deus põe na boca de um jumento, aliás, uma tremenda ironia aquele texto, né? Dá para você perceber, um jumento tendo mais bom senso do que um profeta. Às vezes isso acontece até hoje, né? Mas ali nós vemos a descrição dessa maneira de rejeitar a Deus, dessa rebeldia, dessa rebelião, apesar de várias vezes o próprio profeta, em algum momento de lucidez, dizer, eu não posso, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus dizia através deste profeta ao rei Balaque, o rei moabita, dizia, não posso fazer isso, porque este é um povo abençoado. Até que no final, ele não amaldiçoa, mas o profeta sugere uma outra estratégia. Ele era um povo abençoado, eles não podiam ser amaldiçoados. Mas mais na frente, lá na altura do capítulo 33, 34, é dito que o profeta Balaque, ele sugeriu, já que não podia ser um povo amaldiçoado dessa maneira, eles então promovessem, o rei Balaque promovesse festas, promovesse
a prostituição, promovesse a imoralidade sexual e cultica, a todo tipo de balbúrdia possível, para que então o povo de Deus fosse de alguma maneira afetado pela maldição de Deus, pela mão, pela vara da mão de Deus. Segundo lugar, o pecado dos moabitas também é chamado aqui de idolatria, verso de número 35. Nos é dito assim: farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Precisava dizer muito sobre isso, porque era uma nação idólatra. Embora tivessem alguma compreensão do Deus verdadeiro, eles se voltaram contra Deus, adorando a criatura no lugar do Criador, ou simulacros do próprio Deus. Em 2 Reis, capítulo 3, verso 26 e 27, é dito que o rei de Moabe, num determinado momento de apuro, inclusive numa batalha contra o próprio povo de Deus, povo de Israel, é dito que este rei, ele pegou o seu filho, sacrificou o seu filho, sacrifício humano, matou, sacrificou ao deus Quemos, a divindade, principal divindade moabita. Era uma idolatria. Idolatria é pecado. Curvar-se diante de deuses que não é o Deus verdadeiro. Seja, como lemos aqui pelo presbítero Guilherme no começo, mencionou o texto de Ezequiel capítulo 14, quando o profeta percebeu pela mão de Deus, pela revelação divina, que os anciãos que estavam vindo até ele para consultar a Deus, a idolatria, eles têm ídolos no coração. Sejam esses deuses ostensivos, claramente percebidos, divindades, ou estes que muitas vezes nós escolhemos para nós, escolhemos confiar. Está dentro do nosso coração. O dinheiro, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, tudo aquilo pelo qual você suspira e diz: sem isso eu não posso viver. Seja um remédio. Sem isso eu não posso viver. Eu não tenho paz se eu não tiver isso. Ali está um ídolo. Ali tem um ídolo. A nossa confiança última está ali. Idolatria. Terceiro lugar, o texto fala que os moabitas eram presunçosos. Verso número 7. Veja aí o que é dito. Pois por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro, ou seja, até os deuses deles serão levados. Também é interessante isso, seus ídolos. Mas ele diz primeiramente, a primeira parte do verso: pois por causa da tua confiança nas tuas obras. Confiança no potencial humano. É assim que é o ser humano. Não são só os moabitas, são presunçosos. E, de certa maneira, um tempo na história do século XVIII para cá, né, na história da humanidade, por causa das grandes descobertas, por causa do avanço da ciência, por causa dos grandes estruturas filosóficas, do pensamento humano, as grandes descobertas, as pessoas cada vez mais se tornaram presunçosas, achando que por suas obras elas vão chegar ao ápice da humanidade. O que nós temos visto de lá para cá é exatamente o contrário. Cada vez mais nós estamos dependentes de certas coisas pelas quais nós não dependíamos. Quarto, veja
os pecados, mais um dos pecados, o pecado da ganância, verso 7 também, veja a parte B, eles confiaram, diz o texto, a confiança nas obras e também nos seus tesouros. Nos seus tesouros. Essa nação era uma nação rica. Quando o profeta Jeremias escreve, essas desgraças todas não tinham ocorrido. Era uma nação poderosa, produzia vinho, o melhor vinho. A indústria do vinho estava em Moabe. Isso era vendido para o mundo inteiro. Eram ricos. Portanto, diz o texto que eles confiavam nas suas riquezas, nos seus tesouros. Eles desfrutavam de uma boa economia. E é interessante que lugares assim, cidades assim, países assim, têm exatamente essa tendência. E também, com toda certeza, as pessoas assim. Já viram? A empáfia dos ricos, dos bilionários, dos grandes, dos que acham que o dinheiro compra tudo. O problema é que é um piso muito escorregadio, né? Esse é o problema. Pessoas que tinham as maiores riquezas no começo do século passado, hoje são absolutamente nada. Famílias poderosas, tem nomes aí. Os Matarazzo, sei lá, nome de quantos, que eram barões riquíssimos no começo do século. Hoje, você nem sabe do que eu estou falando, a maioria aqui. Não conhece esse sobrenome. Mas mais ainda, às vezes nem precisa de 100 anos para isso acontecer. Às vezes alguém que tem a 10ª, ou 8ª, 9ª fortuna do mundo, de um dia para o outro, como aconteceu recentemente com um brasileiro, se torna um presidiário. Pena que fica pouco tempo, né? É isso. Confiar nos tesouros é isso que dá. O outro pecado, o pecado da complacência, verso de número 11. Olha aqui a imagem que ele usa no capítulo 48, verso de número 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. É uma imagem do contexto ali da produção do vinho, né? Ele usa, porque lá Moabe era um grande produtor. E existe todo um processo, né? Para ali, não sou da indústria do vinho, não conheço quase absolutamente nada, mas eu sei que tem todo um processo, e ele está descrevendo aqui um processo, parte do processo. Tem um manuseio que precisa ser feito. Um sistema lá de decantação, senão não fica bom. Eles sabiam muito bem disso. E foram deixados lá, esquecidos. A vida deles era assim, despreocupada. Ninguém nunca tinha mexido com eles. Nação superpotência nenhuma tinha dado muitos problemas. Eram ricos, estavam nas suas casas, trabalhavam a semana inteira, no final de semana, ir para as montanhas, curtiam as suas piscinas, mais ou menos isso. Mas o pecado, pior de todos, que é descrito aqui no capítulo de número 48, o da soberba, o do orgulho. Veja o verso de número 29 e o verso de número 30. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabarolices nada farão. Veja, você percebeu quantas palavras aqui são usadas para a mesma coisa? Arrogância,
altivez, orgulho, soberba. É isso. Esse é, nós poderíamos dizer, com boa base nas Escrituras, que é o pior dos pecados. C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, tem lá um capítulo, majestoso sobre o pecado da arrogância, da soberba, o orgulho. Não há espaço no reino dos céus, não se entra no reino de Deus orgulhosos, soberbos, arrogantes. Ele não precisa de nada, ele só precisa de si. Ele não reconhece a sua miséria, a sua pecaminosidade. E para entrar no reino de Deus, disse Jesus, bem no começo, a primeira bem-aventurança, no capítulo 5, verso 3 de Mateus, ele diz assim, bem-aventurados, ou seja, abençoados, na porta de entrada do reino de Deus. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Porque ele precisa, antes de tudo, reconhecer a sua condição caída. Não há cristianismo. Eu não sou um cristão verdadeiro se eu não reconheço os meus pecados, se eu não os assumo perante Deus, se eu não reconheço a minha miséria, a minha condição pecaminosa. Porque para ir a Cristo, confessar os pecados, reconhecer-se pecador diante de Deus, antes de tudo, você precisa rebaixar-se. Você precisa reconhecer quem você é. O pior problema de Moabe, como é o pior problema, o pior pecado de todo ser humano, é o orgulho, é a soberba, é reconhecer de fato quem é. Nós poderíamos dizer que na base do pecado original, do pecado de Adão e Eva, está exatamente a soberba, o orgulho. Ou seja, o desejo de ser como Deus, diz o texto, lá no capítulo 3. O desejo de ser autônomo, de não depender de nada e de ninguém. Sabe essas pessoas que se julgam autônomas, que não precisam de ninguém, não depende, que se orgulham de dizer, eu faço tudo sozinho, não quero absolutamente nada, eu me basto. Essa pessoa está bem mais próxima do inferno do que qualquer outra pessoa. É assim o inimigo das nossas almas. É o pior pecado. E veja que entre os versos 29 a 30 você percebe a quantidade de palavras que descreve essa situação. Em terceiro lugar, veja, esse texto, além de falar da destruição dos orgulhosos, moabitas, fala também dos pecados deles, mas também, é interessante nesse texto, há uma boa quantidade de lamentos pelos moabitas. Veja, especialmente entre os versos 29 a 39, e como todas as passagens de juízo de Jeremias, o capítulo 48 mostra como o pecado, aqui em todas as escrituras sagradas, tem o seu salário, o salário do pecado é a morte, mas também é um convite esse texto para chorar pelos perdidos. Tem expressões aqui de lamento, de um convite de lamento do povo de Deus, para que o povo de Deus lamente os pecados, a miséria em que esse povo estaria vivendo. Jeremias descreveu a maneira como os próprios moabitas chorariam diante dessa destruição. Veja, por exemplo, do verso 3 ao verso 5, rapidamente aí na sua Bíblia, a glória de Moabe, verso 3, há gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruído está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pule para o verso de número 41,
diz assim: são tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Será como o coração da mulher que está em dores de parto. Eles, diz o verso 37, 38, que eles estariam de luto. São expressões aqui no verso 37 de pessoas no contexto do mundo antigo de luto, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba rapada, porque sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos panos de saco. Sobre todos os eirados de Moabe, em todas as suas praças, há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilha de barro, que não agrada, diz o Senhor. Mais ainda, irmãos, Deus incomodando, falando para o seu próprio povo, acerca da importância de que eles também chorassem, lamentassem pelo estado de Moabe. É um convite ao próprio povo de Deus que, na verdade, foi muito prejudicado pelos moabitas. Quando Jerusalém foi destruída, eles riram. Eles acharam bom. Agora, diante da destruição, o profeta diz que eles deveriam lamentar. Eles deveriam chorar. Que imagem! Isso nos remonta, irmãos, a passagem lá do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, Mateus capítulo 23, 37, 38, ao ver Jerusalém, que o rejeitou, o povo para quem ele veio, ele olha lá de cima e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que destrói aqueles que foram enviados a vocês. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês, como uma galinha ajunta os seus pintinhos em volta de si. É um sinal de proteção, de vida. Os cristãos, disso nós aprendemos, meus irmãos, que os cristãos que têm o coração de Cristo compartilham a compaixão pelos perdidos. O que é mais incrível nesse texto, lá na altura do verso 31, 32, é que o próprio Deus, diz o texto, ele lamenta. Há aqui um contrassenso muitas vezes, a gente só entende isso, ou a gente não entende isso. Isso é um mistério divino. É claro que no capítulo 48, Deus é aquele que mantém o seu juízo sobre este povo, mas também é o Deus que lamenta. É o Deus que é demonstrado aqui com lágrimas nos olhos por este povo. É um mistério de Deus. Só podemos entender assim. Ou não podemos entender, só podemos dizer que é um mistério. O Deus que faz tudo isso, que é responsável por tudo isso, é o Deus também que lamenta, diz o texto. E diz que o povo de Deus deve também lamentar essa situação. Isso nos diz muito, irmãos, acerca de, para nós como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos dias, nós devemos lamentar. Há muita gente, irmãos, perdida aí fora, sem Cristo Jesus. Eles não encontrarão esperança, paz para os seus corações. Nós cristãos devemos ser, irmãos, profundamente tocados pelo fato de que um dia haverá um juízo final e que todas as pessoas deste mundo darão conta diante de Deus. E se eles forem na situação diante de Deus de não arrependidos, pessoas de todas as nações, eles certamente perecerão. Mas nós somos convocados por esse texto, irmãos, a chorar, a lamentar pela condição caída dessas pessoas. É isso que nos ensina esse texto. Irmãos, isso tem implicações evangelísticas,
Isso tem implicações missionárias. Qual é a nossa principal preocupação? Esse texto clama. Vocês viram que há muitas manifestações aqui do juízo de Deus, mas ao mesmo tempo, há muitas manifestações também de lamentos, de lágrimas, de choro. Nós devemos lamentar, chorar pelos perdidos, pelos que estão indo até Deus, vão estar na presença de Deus um dia sem conhecerem o Evangelho. E sem o conhecimento do Evangelho, sem a graça de Deus, sem a mensagem de Jesus Cristo, eles estarão perdidos eternamente. Sofrerão, segundo a Escritura Sagrada nos diz, o juízo de Deus por toda a eternidade. Serão punidos nos seus próprios pecados e por causa dos seus próprios pecados. Esse texto, meus irmãos, nos chama para que a gente pense seriamente nisso. Falta muitas vezes lágrimas nos nossos olhos. A agonia de Deus nos nossos corações, nas nossas consciências. E nós deveríamos orar. Orar para que o Evangelho seja espalhado por todo. A única chance das pessoas. Irmãos, quando nós falamos aqui de missionários que nós ajudamos, por quem nós oramos, no Japão, na Síria, em outros lugares, no Uruguai, quando nós falamos, irmãos, de plantar igrejas, congregações, trabalhos missionários em outros lugares, irmãos, é por causa disso. O juízo de Deus virá, e a única esperança das pessoas é crer no Evangelho. Nós devemos levar isso a sério. Deveríamos chorar, lamentar por aqueles que estão perecendo sem Cristo Jesus, sem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por último, o texto nos leva lá no último verso, verso de número 47, que lemos no início. Mais uma vez, quero ler para os irmãos. Olha a expressão: contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Foram 46 versículos falando de punição, dos pecados, por isso veio punição. Aqui e acolá, lamento do povo de Deus e lamento do próprio Deus, para que a mensagem chegasse até esse povo. Agora, no final, nós temos restauração. Nós temos a possibilidade, o juízo é como se estivesse indicando, não é a palavra final. Não é a palavra final. E com isso, irmãos, nós aprendemos muito. Deus é um Deus certamente justo, certamente o Deus que manifesta juízo, mas também é o Deus de amor. E a gente, de alguma maneira, precisa ter isso nas nossas mentes. Ele é justo, mas Ele também é amoroso. E é por isso que a expressão aqui, últimos dias, sempre no Antigo Testamento, remete para um tempo que tem a ver com a história de Cristo, a vinda do Messias, nos últimos dias. E é a partir exatamente dessa mensagem, da vinda de Cristo, é em Cristo Jesus que nós vemos juízo divino, ira divina e amor sendo manifestados. A cruz de Cristo, lá na cruz, nós vemos Deus, segundo o apóstolo Paulo registra em Romanos capítulo de número
3, verso 20 até o verso 25. Misericórdia e juízo se juntaram, porque Deus puniu o pecado como deveria ser punido, na pessoa do seu próprio Filho, e pôde então manifestar graça, misericórdia, salvação. Desde Gênesis capítulo 3, toda a história bíblica esperou por isso. Lá nesse mesmo texto diz que a ira de Deus nesses tempos passou por cima dos pecados anteriormente cometidos, para que na vida do seu próprio Filho, nos últimos dias, o Filho de Deus fosse punido pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que simplesmente nós devemos crer para ser salvos, pregar este evangelho para ver pessoas salvas. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, nós somos gratos, ó Deus, a Ti, porque nessa noite nós podemos, ó Deus, nos aproximar do Senhor. Ó Deus, não com arrogância, porque Deus resiste ao soberbo, mas podemos nos aproximar do Senhor reconhecendo, ó Deus, a grandeza do Senhor, a nossa extrema carência diante do Senhor. Rogamos, ó Deus, que o Senhor traga ao coração destes que estão ouvindo nessa noite essa graça de reconhecer os seus próprios pecados e se aproximarem do Senhor na base do sacrifício de Cristo. Abençoa a todos, ó Deus, e que a Tua palavra permaneça no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.